assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Nossa história começa com um cara chamado Henry. Ele é um arquiteto, super certinho, meio tímido, sabe? Vive naquela vidinha toda organizada com a esposa dele, a Penny. Só que aí, bum! A vida vira de cabeça para baixo. A Penny morre num acidente de carro. Do nada. Um baque. Henry fica devastado, lógico. Ele entra num luto profundo, daqueles que a pessoa fica sem rumo, sem vontade de fazer nada. Mas aí é que a coisa começa a mudar. Porque a Penny, mesmo depois de morta, dá um jeito de continuar presente. Ela tinha esse coração gigante, sempre querendo ajudar todo mundo. Antes de morrer, ela já estava de olho numa garota chamada Millie, uma adolescente órfã que vive meio na rua, meio sozinha, sempre carregando uma mochila e com o pé no mundo. Millie é esquisita de um jeito bom, esperta, teimosa, criativa e com uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco de verdade, para sair pelo mar e encontrar o pai que ela acredita estar vivo em algum lugar. Henry, no começo, quer distância dessa menina. Ele tá de luto, lembrando da esposa o tempo todo, e acha que não tem cabeça para lidar com nada. Só que ele descobre que a Penny tinha pedido para ele ajudar a Millie, caso alguma coisa acontecesse com ela. Então, meio contrariado, ele resolve tentar. E, olha, é aí que o filme começa a ganhar cor. Os dois não se dão bem logo de cara. Millie é cabeça dura, desconfiada, e Henry é todo certinho, sério. Mas aos poucos, uma amizade estranha vai nascendo entre eles. Millie tem essa energia que puxa o Henry para a vida de novo. E o Henry, com toda a sua paciência e conhecimento de arquitetura, acaba embarcando, literalmente, no plano maluco da garota. Construir o tal barco. Eles vão juntando peças de madeira jogadas fora, parafusos, tinta, velas, tudo o que encontram. Montam tudo num galpão abandonado, trabalhando juntos, errando, se desentendendo, mas também aprendendo a confiar um no outro. E é bonito de ver, porque aquele projeto do barco não é só sobre navegar, é sobre se curar. Cada martelada que eles dão, cada prancha que encaixam, é um jeito de lidar com a dor que os dois carregam. No meio disso tudo, ainda tem a assistente social, que fica no pé da Millie, querendo saber onde ela tá morando, o que anda fazendo. E tem o próprio passado da Millie, que vai sendo revelado aos poucos, cheio de perdas e solidão. Mas ela não desiste. E o Henry também não. Com o tempo, aquele barco vira mais do que um plano maluco. Vira um símbolo de esperança, de amor, de recomeço. E quando o barco finalmente fica pronto, você sente junto com eles aquele alívio, aquela sensação de missão cumprida. Só que o filme não para por aí. A parte mais bonita vem no final. E não vou dar todos os detalhes para não estragar a surpresa. Mas digamos que o Henry, que começou a história completamente perdido, termina muito diferente. Ele aprende com a Millie. Aprende a amar de novo, a se abrir, a cuidar. E a Millie, que não confiava em ninguém, também muda. Descobre que não precisa fugir do mundo, que tem gente que se importa com ela de verdade. O Livro do Amor é um filme que fala sobre perdas, mas também sobre encontros. Sobre como às vezes a gente acha que tá sozinho, mas aí aparece alguém, de um jeito inesperado, e muda tudo. E tudo isso acontece com muita emoção, momentos engraçados, outros tristes, mas todos bem humanos, bem reais. É tipo uma história de conto de fadas moderno, só que com martelos, barcos e corações partidos que vão sendo colados aos poucos. Henry é um arquiteto, daqueles bem certinhos, que anda sempre arrumado, trabalha direitinho e vive uma vida toda tranquila ao lado da esposa dele, a Penny. E olha, a Penny é incrível. Ela é do tipo animada, cheia de ideias malucas, vive sorrindo e tentando ajudar os outros. É como se ela fosse o solzinho da vida do Henry. Ele é mais calado, sério, meio travado, e ela é toda viva, toda coração. Juntos, eles formam um casal que parece se completar. Só que aí, sem ninguém esperar, acontece uma coisa horrível. A Penny morre num acidente de carro. Sim, do nada. Ela estava dirigindo, distraída, ouvindo uma música alta, sorrindo como sempre e, pá, o carro bate. Ela não sobrevive. E o Henry desaba. A vida dele vira um buraco. Imagina perder a pessoa que você mais ama no mundo assim, de uma hora para outra.
Nos dias que seguem, Henry fica apático, triste, meio robô. Ele anda pela casa vazia, olha para as coisas da Penny e não sabe o que fazer. Fica revendo vídeos antigos dela, ouvindo as músicas que ela gostava, tentando entender como seguir em frente. Ele não quer mais sair, não quer mais falar com ninguém. Só pensa nela. Parece que o mundo perdeu a cor. Só que aí entra outra personagem nessa história. Millie. Millie é uma garota completamente diferente do Henry. Ela é adolescente, vive sozinha, toda desengonçada, meio suja, com roupa velha, cabelo bagunçado e uma mochila nas costas. Ela não tem casa, não tem família, não tem ninguém por ela. Vive andando pela cidade, procurando onde dormir, o que comer, e tem uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco. Isso mesmo, um barco de verdade. Porque na cabeça dela, se ela construir esse barco, vai poder sair navegando para encontrar o pai, que ela acredita estar vivo em algum lugar no oceano. Ninguém sabe se é verdade ou se é só uma fantasia da cabeça dela, mas ela acredita nisso com todo o coração. Agora presta atenção nessa parte. A Penny, antes de morrer, já tinha notado a Millie. Ela via a garota andando por ali e ficou tocada. Começou a conversar com ela, ajudava quando podia. A Penny tinha esse jeito de querer cuidar de todo mundo, lembra? E um dia, ela até deixou um recado, uma carta, pedindo ao Henry que, se algo acontecesse com ela, ele ajudasse aquela menina. E é aí que as histórias do Henry e da Millie se cruzam de verdade. Depois da morte da Penny, Henry descobre esse pedido e fica sem saber o que fazer. Ele nem conhece direito a garota. E ainda está sofrendo com a perda. Mas mesmo sem muita vontade, ele vai atrás da Millie. O primeiro encontro dos dois? Um desastre. Millie é arisca, desconfiada, cheia de atitude. Ela olha para o Henry como se dissesse: "E você? Vai me ajudar por quê? Só porque sua mulher mandou?" E o Henry, meio sem jeito, tenta entender quem é aquela menina maluca com esse plano de barco absurdo. Ele pensa que é só mais uma adolescente com problemas, mas a Penny acreditava nela. Então ele decide dar uma chance. Mesmo com tudo estranho entre eles, o Henry começa a observar a Millie de longe. Ele vê que ela é teimosa, mas determinada. Que ela realmente quer construir aquele barco e que ela está sozinha no mundo. A cada dia que passa, Henry vai se lembrando do jeito da Penny, de como ela sempre dizia que ajudar os outros era importante. E isso começa a tocar ele. Tipo assim, se ele não fizer nada, quem vai? Então, aos poucos, ele resolve se aproximar da Millie. E esse é o fim da primeira parte da história. Um homem perdido no luto e uma garota perdida no mundo se encontram por causa de uma mulher que já se foi, mas que deixou uma semente. Ainda não tem amizade, nem confiança, nem barco, só a chance de algo começar. Não é uma amizade de cara. Muito pelo contrário, eles são totalmente diferentes. O Henry ainda tá triste, fechado no próprio mundo. E a Millie? Ela é desconfiada, não confia em adulto nenhum. Tá sempre na defensiva como se achasse que todo mundo vai abandonar ela no fim. Mas aí acontece o seguinte. O barco começa a sair do papel. Literalmente. Millie já tinha uma ideia do que queria, mas não sabia como fazer sozinha. E o Henry, que manja de arquitetura e construção, percebe que pode ajudar. Mesmo meio relutante, ele acaba se envolvendo com o projeto. Primeiro só dá umas dicas. Depois já tá carregando madeira, martelando, medindo. Quando vê, tá tão dentro quanto ela. Eles começam a montar o barco num galpão abandonado, um lugar meio largado que ninguém usa mais. Lá dentro, viram tipo uma dupla de construtores. Mas olha, não é nada fácil. Eles brigam muito no começo. Millie quer fazer tudo do jeito dela, com os materiais que ela encontra no lixo, nas ruas. Henry quer fazer tudo certo, com régua, com cálculo, com planejamento. Eles são como água e óleo, mas com o tempo vão achando um jeito de se entender. E é aí que começa a parte mais bonita dessa fase. A amizade começa a nascer, mesmo sem eles perceberem. Não é uma amizade comum, tipo melhores amigos para sempre. É uma relação estranha, mas cheia de carinho disfarçado. Henry começa a se importar de verdade com Millie. Ele vê que por trás daquele jeito duro e mandona dela, tem uma menina machucada, cheia de saudade, de dor guardada. Enquanto isso, a Millie vai amolecendo. Ela percebe que o Henry não quer fazer mal, que ele realmente está tentando ajudar. Ela até começa a ouvir mais, a aceitar conselhos. E aos poucos, os dois vão se curando juntos.
Porque construir aquele barco não é só sobre madeira e parafuso. É sobre reconstruir a própria vida. Cada peça encaixada é como um pedacinho do coração deles voltando para o lugar. Durante essa fase da construção, tem várias cenas legais. Tipo eles catando pedaços de madeira por aí, tentando arrumar tinta, usando coisas velhas para transformar em algo novo. Eles se divertem, se frustram, se sujam, se ajudam. E o barco vai crescendo, tomando forma, ficando de verdade. Nossa história começa com um cara chamado Henry. Ele é um arquiteto, super certinho, meio tímido, sabe? Vive naquela vidinha toda organizada com a esposa dele, a Penny. Só que aí, bum! A vida vira de cabeça para baixo. A Penny morre num acidente de carro. Do nada. Um baque. Henry fica devastado, lógico. Ele entra num luto profundo, daqueles que a pessoa fica sem rumo, sem vontade de fazer nada. Mas aí é que a coisa começa a mudar. Porque a Penny, mesmo depois de morta, dá um jeito de continuar presente. Ela tinha esse coração gigante, sempre querendo ajudar todo mundo. Antes de morrer, ela já estava de olho numa garota chamada Millie, uma adolescente órfã que vive meio na rua, meio sozinha, sempre carregando uma mochila e com o pé no mundo. Millie é esquisita de um jeito bom, esperta, teimosa, criativa e com uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco de verdade, para sair pelo mar e encontrar o pai que ela acredita estar vivo em algum lugar. Henry, no começo, quer distância dessa menina. Ele tá de luto, lembrando da esposa o tempo todo, e acha que não tem cabeça para lidar com nada. Só que ele descobre que a Penny tinha pedido para ele ajudar a Millie, caso alguma coisa acontecesse com ela. Então, meio contrariado, ele resolve tentar. E, olha, é aí que o filme começa a ganhar cor. Os dois não se dão bem logo de cara. Millie é cabeça dura, desconfiada, e Henry é todo certinho, sério. Mas aos poucos, uma amizade estranha vai nascendo entre eles. Millie tem essa energia que puxa o Henry para a vida de novo. E o Henry, com toda a sua paciência e conhecimento de arquitetura, acaba embarcando, literalmente, no plano maluco da garota. Construir o tal barco. Eles vão juntando peças de madeira jogadas fora, parafusos, tinta, velas, tudo o que encontram. Montam tudo num galpão abandonado, trabalhando juntos, errando, se desentendendo, mas também aprendendo a confiar um no outro. E é bonito de ver, porque aquele projeto do barco não é só sobre navegar, é sobre se curar. Cada martelada que eles dão, cada prancha que encaixam, é um jeito de lidar com a dor que os dois carregam. No meio disso tudo, ainda tem a assistente social, que fica no pé da Millie, querendo saber onde ela tá morando, o que anda fazendo. E tem o próprio passado da Millie, que vai sendo revelado aos poucos, cheio de perdas e solidão. Mas ela não desiste. E o Henry também não. Com o tempo, aquele barco vira mais do que um plano maluco. Vira um símbolo de esperança, de amor, de recomeço. E quando o barco finalmente fica pronto, você sente junto com eles aquele alívio, aquela sensação de missão cumprida. Só que o filme não para por aí. A parte mais bonita vem no final. E não vou dar todos os detalhes para não estragar a surpresa. Mas digamos que o Henry, que começou a história completamente perdido, termina muito diferente. Ele aprende com a Millie. Aprende a amar de novo, a se abrir, a cuidar. E a Millie, que não confiava em ninguém, também muda. Descobre que não precisa fugir do mundo, que tem gente que se importa com ela de verdade. O Livro do Amor é um filme que fala sobre perdas, mas também sobre encontros. Sobre como às vezes a gente acha que tá sozinho, mas aí aparece alguém, de um jeito inesperado, e muda tudo. E tudo isso acontece com muita emoção, momentos engraçados, outros tristes, mas todos bem humanos, bem reais. É tipo uma história de conto de fadas moderno, só que com martelos, barcos e corações partidos que vão sendo colados aos poucos. Henry é um arquiteto, daqueles bem certinhos, que anda sempre arrumado, trabalha direitinho e vive uma vida toda tranquila ao lado da esposa dele, a Penny. E olha, a Penny é incrível. Ela é do tipo animada, cheia de ideias malucas, vive sorrindo e tentando ajudar os outros. É como se ela fosse o solzinho da vida do Henry. Ele é mais calado, sério, meio travado, e ela é toda viva, toda coração. Juntos, eles formam um casal que parece se completar. Só que aí, sem ninguém esperar, acontece uma coisa horrível. A Penny morre num acidente de carro. Sim, do nada.
Ela estava dirigindo, distraída, ouvindo uma música alta, sorrindo como sempre e, pá, o carro bate. Ela não sobrevive. E o Henry desaba. A vida dele vira um buraco. Imagina perder a pessoa que você mais ama no mundo assim, de uma hora para outra. Nos dias que seguem, Henry fica apático, triste, meio robô. Ele anda pela casa vazia, olha para as coisas da Penny e não sabe o que fazer. Fica revendo vídeos antigos dela, ouvindo as músicas que ela gostava, tentando entender como seguir em frente. Ele não quer mais sair, não quer mais falar com ninguém. Só pensa nela. Parece que o mundo perdeu a cor. Só que aí entra outra personagem nessa história. Millie. Millie é uma garota completamente diferente do Henry. Ela é adolescente, vive sozinha, toda desengonçada, meio suja, com roupa velha, cabelo bagunçado e uma mochila nas costas. Ela não tem casa, não tem família, não tem ninguém por ela. Vive andando pela cidade, procurando onde dormir, o que comer, e tem uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco. Isso mesmo, um barco de verdade. Porque na cabeça dela, se ela construir esse barco, vai poder sair navegando para encontrar o pai, que ela acredita estar vivo em algum lugar no oceano. Ninguém sabe se é verdade ou se é só uma fantasia da cabeça dela, mas ela acredita nisso com todo o coração. Agora presta atenção nessa parte. A Penny, antes de morrer, já tinha notado a Millie. Ela via a garota andando por ali e ficou tocada. Começou a conversar com ela, ajudava quando podia. A Penny tinha esse jeito de querer cuidar de todo mundo, lembra? E um dia, ela até deixou um recado, uma carta, pedindo ao Henry que, se algo acontecesse com ela, ele ajudasse aquela menina. E é aí que as histórias do Henry e da Millie se cruzam de verdade. Depois da morte da Penny, Henry descobre esse pedido e fica sem saber o que fazer. Ele nem conhece direito a garota. E ainda está sofrendo com a perda. Mas mesmo sem muita vontade, ele vai atrás da Millie. O primeiro encontro dos dois? Um desastre. Millie é arisca, desconfiada, cheia de atitude. Ela olha para o Henry como se dissesse: "E você? Vai me ajudar por quê? Só porque sua mulher mandou?" E o Henry, meio sem jeito, tenta entender quem é aquela menina maluca com esse plano de barco absurdo. Ele pensa que é só mais uma adolescente com problemas, mas a Penny acreditava nela. Então ele decide dar uma chance. Mesmo com tudo estranho entre eles, o Henry começa a observar a Millie de longe. Ele vê que ela é teimosa, mas determinada. Que ela realmente quer construir aquele barco e que ela está sozinha no mundo. A cada dia que passa, Henry vai se lembrando do jeito da Penny, de como ela sempre dizia que ajudar os outros era importante. E isso começa a tocar ele. Tipo assim, se ele não fizer nada, quem vai? Então, aos poucos, ele resolve se aproximar da Millie. E esse é o fim da primeira parte da história. Um homem perdido no luto e uma garota perdida no mundo se encontram por causa de uma mulher que já se foi, mas que deixou uma semente. Ainda não tem amizade, nem confiança, nem barco, só a chance de algo começar. Não é uma amizade de cara, muito pelo contrário, eles são totalmente diferentes. O Henry ainda está triste, fechado no próprio mundo. E a Millie? Ela é desconfiada, não confia em adulto nenhum. Tá sempre na defensiva como se achasse que todo mundo vai abandonar ela no fim. Mas aí acontece o seguinte. O barco começa a sair do papel. Literalmente. Millie já tinha uma ideia do que queria, mas não sabia como fazer sozinha. E o Henry, que manja de arquitetura e construção, percebe que pode ajudar. Mesmo meio relutante, ele acaba se envolvendo com o projeto. Primeiro só dá umas dicas. Depois já está carregando madeira, martelando, medindo. Quando vê, tá tão dentro quanto ela. Eles começam a montar o barco num galpão abandonado, um lugar meio largado que ninguém usa mais. Lá dentro, viram tipo uma dupla de construtores. Mas olha, não é nada fácil. Eles brigam muito no começo. Millie quer fazer tudo do jeito dela, com os materiais que ela encontra no lixo, nas ruas. Henry quer fazer tudo certo, com régua, com cálculo, com planejamento. Eles são como água e óleo, mas com o tempo vão achando um jeito de se entender. E é aí que começa a parte mais bonita dessa fase. A amizade começa a nascer, mesmo sem eles perceberem. Não é uma amizade comum, tipo melhores amigos para sempre. É uma relação estranha, mas cheia de carinho disfarçado. Henry começa a se importar de verdade com Millie. Ele vê que por trás daquele jeito duro e mandona dela, tem uma menina machucada,
cheia de saudade, de dor guardada. Enquanto isso, a Millie vai amolecendo. Ela percebe que o Henry não quer fazer mal, que ele realmente está tentando ajudar. Ela até começa a ouvir mais, a aceitar conselhos. E aos poucos, os dois vão se curando juntos. Porque construir aquele barco não é só sobre madeira e parafuso. É sobre reconstruir a própria vida. Cada peça encaixada é como um pedacinho do coração deles voltando para o lugar. Durante essa fase da construção, tem várias cenas legais. Tipo eles catando pedaços de madeira por aí, tentando arrumar tinta, usando coisas velhas para transformar em algo novo. Eles se divertem, se frustram, se sujam, se ajudam. E o barco vai crescendo, tomando forma, ficando de verdade. Nossa história começa com um cara chamado Henry. Ele é um arquiteto, super certinho, meio tímido, sabe? Vive naquela vidinha toda organizada com a esposa dele, a Penny. Só que aí, bum! A vida vira de cabeça para baixo. A Penny morre num acidente de carro. Do nada. Um baque. Henry fica devastado, lógico. Ele entra num luto profundo, daqueles que a pessoa fica sem rumo, sem vontade de fazer nada. Mas aí é que a coisa começa a mudar. Porque a Penny, mesmo depois de morta, dá um jeito de continuar presente. Ela tinha esse coração gigante, sempre querendo ajudar todo mundo. Antes de morrer, ela já estava de olho numa garota chamada Millie, uma adolescente órfã que vive meio na rua, meio sozinha, sempre carregando uma mochila e com o pé no mundo. Millie é esquisita de um jeito bom, esperta, teimosa, criativa e com uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco de verdade, para sair pelo mar e encontrar o pai que ela acredita estar vivo em algum lugar. Henry, no começo, quer distância dessa menina. Ele tá de luto, lembrando da esposa o tempo todo, e acha que não tem cabeça para lidar com nada. Só que ele descobre que a Penny tinha pedido para ele ajudar a Millie, caso alguma coisa acontecesse com ela. Então, meio contrariado, ele resolve tentar. E, olha, é aí que o filme começa a ganhar cor. Os dois não se dão bem logo de cara. Millie é cabeça dura, desconfiada, e Henry é todo certinho, sério. Mas aos poucos, uma amizade estranha vai nascendo entre eles. Millie tem essa energia que puxa o Henry para a vida de novo. E o Henry, com toda a sua paciência e conhecimento de arquitetura, acaba embarcando, literalmente, no plano maluco da garota. Construir o tal barco. Eles vão juntando peças de madeira jogadas fora, parafusos, tinta, velas, tudo o que encontram. Montam tudo num galpão abandonado, trabalhando juntos, errando, se desentendendo, mas também aprendendo a confiar um no outro. E é bonito de ver, porque aquele projeto do barco não é só sobre navegar, é sobre se curar. Cada martelada que eles dão, cada prancha que encaixam, é um jeito de lidar com a dor que os dois carregam. No meio disso tudo, ainda tem a assistente social, que fica no pé da Millie, querendo saber onde ela tá morando, o que anda fazendo. E tem o próprio passado da Millie, que vai sendo revelado aos poucos, cheio de perdas e solidão. Mas ela não desiste. E o Henry também não. Com o tempo, aquele barco vira mais do que um plano maluco. Vira um símbolo de esperança, de amor, de recomeço. E quando o barco finalmente fica pronto, você sente junto com eles aquele alívio, aquela sensação de missão cumprida. Só que o filme não para por aí. A parte mais bonita vem no final. E não vou dar todos os detalhes para não estragar a surpresa. Mas digamos que o Henry, que começou a história completamente perdido, termina muito diferente. Ele aprende com a Millie. Aprende a amar de novo, a se abrir, a cuidar. E a Millie, que não confiava em ninguém, também muda. Descobre que não precisa fugir do mundo, que tem gente que se importa com ela de verdade. O Livro do Amor é um filme que fala sobre perdas, mas também sobre encontros. Sobre como às vezes a gente acha que tá sozinho, mas aí aparece alguém, de um jeito inesperado, e muda tudo. E tudo isso acontece com muita emoção, momentos engraçados, outros tristes, mas todos bem humanos, bem reais. É tipo uma história de conto de fadas moderno, só que com martelos, barcos e corações partidos que vão sendo colados aos poucos. Henry é um arquiteto, daqueles bem certinhos, que anda sempre arrumado, trabalha direitinho e vive uma vida toda tranquila ao lado da esposa dele, a Penny. E olha, a Penny é incrível. Ela é do tipo animada, cheia de ideias malucas, vive sorrindo e tentando ajudar os outros.
É como se ela fosse o solzinho da vida do Henry. Ele é mais calado, sério, meio travado, e ela é toda viva, toda coração. Juntos, eles formam um casal que parece se completar. Só que aí, sem ninguém esperar, acontece uma coisa horrível. A Penny morre num acidente de carro. Sim, do nada. Ela estava dirigindo, distraída, ouvindo uma música alta, sorrindo como sempre e... pá! O carro bate. Ela não sobrevive. E o Henry desaba. A vida dele vira um buraco. Imagina perder a pessoa que você mais ama no mundo assim, de uma hora para outra. Nos dias que seguem, Henry fica apático, triste, meio robô. Ele anda pela casa vazia, olha para as coisas da Penny e não sabe o que fazer. Fica revendo vídeos antigos dela, ouvindo as músicas que ela gostava, tentando entender como seguir em frente. Ele não quer mais sair, não quer mais falar com ninguém. Só pensa nela. Parece que o mundo perdeu a cor. Só que aí entra outra personagem nessa história. Millie. Millie é uma garota completamente diferente do Henry. Ela é adolescente, vive sozinha, toda desengonçada, meio suja, com roupa velha, cabelo bagunçado e uma mochila nas costas. Ela não tem casa, não tem família, não tem ninguém por ela. Vive andando pela cidade, procurando onde dormir, o que comer, e tem uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco. Isso mesmo, um barco de verdade. Porque na cabeça dela, se ela construir esse barco, vai poder sair navegando para encontrar o pai, que ela acredita estar vivo em algum lugar no oceano. Ninguém sabe se é verdade ou se é só uma fantasia da cabeça dela, mas ela acredita nisso com todo o coração. Agora presta atenção nessa parte. A Penny, antes de morrer, já tinha notado a Millie. Ela via a garota andando por ali e ficou tocada. Começou a conversar com ela, ajudava quando podia. A Penny tinha esse jeito de querer cuidar de todo mundo, lembra? E um dia, ela até deixou um recado, uma carta, pedindo ao Henry que, se algo acontecesse com ela, ele ajudasse aquela menina. E é aí que as histórias do Henry e da Millie se cruzam de verdade. Depois da morte da Penny, Henry descobre esse pedido e fica sem saber o que fazer. Ele nem conhece direito a garota. E ainda está sofrendo com a perda. Mas mesmo sem muita vontade, ele vai atrás da Millie. O primeiro encontro dos dois? Um desastre. Millie é arisca, desconfiada, cheia de atitude. Ela olha para o Henry como se dissesse: "E você? Vai me ajudar por quê? Só porque sua mulher mandou?" E o Henry, meio sem jeito, tenta entender quem é aquela menina maluca com esse plano de barco absurdo. Ele pensa que é só mais uma adolescente com problemas, mas a Penny acreditava nela. Então ele decide dar uma chance. Mesmo com tudo estranho entre eles, o Henry começa a observar a Millie de longe. Ele vê que ela é teimosa, mas determinada. Que ela realmente quer construir aquele barco e que ela tá sozinha no mundo. A cada dia que passa, Henry vai se lembrando do jeito da Penny, de como ela sempre dizia que ajudar os outros era importante. E isso começa a tocar ele. Tipo assim, se ele não fizer nada, quem vai? Então, aos poucos, ele resolve se aproximar da Millie. E esse é o fim da primeira parte da história. Um homem perdido no luto e uma garota perdida no mundo se encontram por causa de uma mulher que já se foi, mas que deixou uma semente. Ainda não tem amizade, nem confiança, nem barco, só a chance de algo começar. Não é uma amizade de cara, muito pelo contrário, eles são totalmente diferentes. O Henry ainda tá triste, fechado no próprio mundo. E a Millie? Ela é desconfiada, não confia em adulto nenhum. Tá sempre na defensiva, como se achasse que todo mundo vai abandonar ela no fim. Mas aí acontece o seguinte: o barco começa a sair do papel. Literalmente. Millie já tinha uma ideia do que queria, mas não sabia como fazer sozinha. E o Henry, que manja de arquitetura e construção, percebe que pode ajudar. Mesmo meio relutante, ele acaba se envolvendo com o projeto. Primeiro só dá umas dicas. Depois já tá carregando madeira, martelando, medindo. Quando vê, tá tão dentro quanto ela. Eles começam a montar o barco num galpão abandonado, um lugar meio largado que ninguém usa mais. Lá dentro, viram tipo uma dupla de construtores. Mas olha, não é nada fácil. Eles brigam muito no começo. Millie quer fazer tudo do jeito dela, com os materiais que ela encontra no lixo, nas ruas. Henry quer fazer tudo certo, com régua, com cálculo, com planejamento. Eles são como água e óleo, mas com o tempo vão achando um jeito de se entender. E é aí que começa a parte mais bonita dessa fase. A amizade começa a nascer,
mesmo sem eles perceberem. Não é uma amizade comum, tipo melhores amigos para sempre. É uma relação estranha, mas cheia de carinho disfarçado. Henry começa a se importar de verdade com Millie. Ele vê que por trás daquele jeito duro e mandona dela, tem uma menina machucada, cheia de saudade, de dor guardada. Enquanto isso, a Millie vai amolecendo. Ela percebe que o Henry não quer fazer mal, que ele realmente está tentando ajudar. Ela até começa a ouvir mais, a aceitar conselhos. E aos poucos, os dois vão se curando juntos. Porque construir aquele barco não é só sobre madeira e parafuso. É sobre reconstruir a própria vida. Cada peça encaixada é como um pedacinho do coração deles voltando para o lugar. Durante essa fase da construção, tem várias cenas legais. Tipo eles catando pedaços de madeira por aí, tentando arrumar tinta, usando coisas velhas para transformar em algo novo. Eles se divertem, se frustram, se sujam, se ajudam. E o barco vai crescendo, tomando forma, ficando de verdade. Nossa história começa com um cara chamado Henry. Ele é um arquiteto, super certinho, meio tímido, sabe? Vive naquela vidinha toda organizada com a esposa dele, a Penny. Só que aí, bum! A vida vira de cabeça para baixo. A Penny morre num acidente de carro. Do nada. Um baque. Henry fica devastado, lógico. Ele entra num luto profundo, daqueles que a pessoa fica sem rumo, sem vontade de fazer nada. Mas aí é que a coisa começa a mudar. Porque a Penny, mesmo depois de morta, dá um jeito de continuar presente. Ela tinha esse coração gigante, sempre querendo ajudar todo mundo. Antes de morrer, ela já estava de olho numa garota chamada Millie, uma adolescente órfã que vive meio na rua, meio sozinha, sempre carregando uma mochila e com o pé no mundo. Millie é esquisita de um jeito bom, esperta, teimosa, criativa e com uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco de verdade, para sair pelo mar e encontrar o pai que ela acredita estar vivo em algum lugar. Henry, no começo, quer distância dessa menina. Ele tá de luto, lembrando da esposa o tempo todo, e acha que não tem cabeça para lidar com nada. Só que ele descobre que a Penny tinha pedido para ele ajudar a Millie, caso alguma coisa acontecesse com ela. Então, meio contrariado, ele resolve tentar. E, olha, é aí que o filme começa a ganhar cor. Os dois não se dão bem logo de cara. Millie é cabeça dura, desconfiada, e Henry é todo certinho, sério. Mas aos poucos, uma amizade estranha vai nascendo entre eles. Millie tem essa energia que puxa o Henry para a vida de novo. E o Henry, com toda a sua paciência e conhecimento de arquitetura, acaba embarcando, literalmente, no plano maluco da garota. Construir o tal barco. Eles vão juntando peças de madeira jogadas fora, parafusos, tinta, velas, tudo o que encontram. Montam tudo num galpão abandonado, trabalhando juntos, errando, se desentendendo, mas também aprendendo a confiar um no outro. E é bonito de ver, porque aquele projeto do barco não é só sobre navegar, é sobre se curar. Cada martelada que eles dão, cada prancha que encaixam, é um jeito de lidar com a dor que os dois carregam. No meio disso tudo, ainda tem a assistente social, que fica no pé da Millie, querendo saber onde ela tá morando, o que anda fazendo. E tem o próprio passado da Millie, que vai sendo revelado aos poucos, cheio de perdas e solidão. Mas ela não desiste. E o Henry também não. Com o tempo, aquele barco vira mais do que um plano maluco. Vira um símbolo de esperança, de amor, de recomeço. E quando o barco finalmente fica pronto, você sente junto com eles aquele alívio, aquela sensação de missão cumprida. Só que o filme não para por aí. A parte mais bonita vem no final. E não vou dar todos os detalhes para não estragar a surpresa. Mas digamos que o Henry, que começou a história completamente perdido, termina muito diferente. Ele aprende com a Millie. Aprende a amar de novo, a se abrir, a cuidar. E a Millie, que não confiava em ninguém, também muda. Descobre que não precisa fugir do mundo, que tem gente que se importa com ela de verdade. O Livro do Amor é um filme que fala sobre perdas, mas também sobre encontros. Sobre como às vezes a gente acha que tá sozinho, mas aí aparece alguém, de um jeito inesperado, e muda tudo. E tudo isso acontece com muita emoção, momentos engraçados, outros tristes, mas todos bem humanos, bem reais. É tipo uma história de conto de fadas moderno, só que com martelos, barcos e corações partidos que vão sendo colados aos poucos. Henry é um arquiteto,
daqueles bem certinhos, que anda sempre arrumado, trabalha direitinho e vive uma vida toda tranquila ao lado da esposa dele, a Penny. E olha, a Penny é incrível. Ela é do tipo animada, cheia de ideias malucas, vive sorrindo e tentando ajudar os outros. É como se ela fosse o solzinho da vida do Henry. Ele é mais calado, sério, meio travado, e ela é toda viva, toda coração. Juntos, eles formam um casal que parece se completar. Só que aí, sem ninguém esperar, acontece uma coisa horrível. A Penny morre num acidente de carro. Sim, do nada. Ela estava dirigindo, distraída, ouvindo uma música alta, sorrindo como sempre e, pá, o carro bate. Ela não sobrevive. E o Henry desaba. A vida dele vira um buraco. Imagina perder a pessoa que você mais ama no mundo assim, de uma hora para outra. Nos dias que seguem, Henry fica apático, triste, meio robô. Ele anda pela casa vazia, olha para as coisas da Penny e não sabe o que fazer. Fica revendo vídeos antigos dela, ouvindo as músicas que ela gostava, tentando entender como seguir em frente. Ele não quer mais sair, não quer mais falar com ninguém. Só pensa nela. Parece que o mundo perdeu a cor. Só que aí entra outra personagem nessa história. Millie. Millie é uma garota completamente diferente do Henry. Ela é adolescente, vive sozinha, toda desengonçada, meio suja, com roupa velha, cabelo bagunçado e uma mochila nas costas. Ela não tem casa, não tem família, não tem ninguém por ela. Vive andando pela cidade, procurando onde dormir, o que comer, e tem uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco. Isso mesmo, um barco de verdade. Porque na cabeça dela, se ela construir esse barco, vai poder sair navegando para encontrar o pai, que ela acredita estar vivo em algum lugar no oceano. Ninguém sabe se é verdade ou se é só uma fantasia da cabeça dela, mas ela acredita nisso com todo o coração. Agora presta atenção nessa parte. A Penny, antes de morrer, já tinha notado a Millie. Ela via a garota andando por ali e ficou tocada. Começou a conversar com ela, ajudava quando podia. A Penny tinha esse jeito de querer cuidar de todo mundo, lembra? E um dia, ela até deixou um recado, uma carta, pedindo ao Henry que, se algo acontecesse com ela, ele ajudasse aquela menina. E é aí que as histórias do Henry e da Millie se cruzam de verdade. Depois da morte da Penny, Henry descobre esse pedido e fica sem saber o que fazer. Ele nem conhece direito a garota. E ainda está sofrendo com a perda. Mas mesmo sem muita vontade, ele vai atrás da Millie. O primeiro encontro dos dois? Um desastre. Millie é arisca, desconfiada, cheia de atitude. Ela olha para o Henry como se dissesse: "E você? Vai me ajudar por quê? Só porque sua mulher mandou?" E o Henry, meio sem jeito, tenta entender quem é aquela menina maluca com esse plano de barco absurdo. Ele pensa que é só mais uma adolescente com problemas, mas a Penny acreditava nela. Então ele decide dar uma chance. Mesmo com tudo estranho entre eles, o Henry começa a observar a Millie de longe. Ele vê que ela é teimosa, mas determinada. Que ela realmente quer construir aquele barco e que ela está sozinha no mundo. A cada dia que passa, Henry vai se lembrando do jeito da Penny, de como ela sempre dizia que ajudar os outros era importante. E isso começa a tocar ele. Tipo assim, se ele não fizer nada, quem vai? Então, aos poucos, ele resolve se aproximar da Millie. E esse é o fim da primeira parte da história. Um homem perdido no luto e uma garota perdida no mundo se encontram por causa de uma mulher que já se foi, mas que deixou uma semente. Ainda não tem amizade, nem confiança, nem barco, só a chance de algo começar. Não é uma amizade de cara. Muito pelo contrário, eles são totalmente diferentes. O Henry ainda tá triste, fechado no próprio mundo. E a Millie? Ela é desconfiada, não confia em adulto nenhum. Tá sempre na defensiva, como se achasse que todo mundo vai abandonar ela no fim. Mas aí acontece o seguinte: o barco começa a sair do papel. Literalmente. Millie já tinha uma ideia do que queria, mas não sabia como fazer sozinha. E o Henry, que manja de arquitetura e construção, percebe que pode ajudar. Mesmo meio relutante, ele acaba se envolvendo com o projeto. Primeiro só dá umas dicas. Depois já está carregando madeira, martelando, medindo. Quando vê, tá tão dentro quanto ela. Eles começam a montar o barco num galpão abandonado, um lugar meio largado que ninguém usa mais. Lá dentro, viram tipo uma dupla de construtores. Mas olha, não é nada fácil. Eles brigam muito no começo. Millie quer fazer tudo do jeito dela.
com os materiais que ela encontra no lixo, nas ruas. Henry quer fazer tudo certo, com régua, com cálculo, com planejamento. Eles são como água e óleo, mas com o tempo vão achando um jeito de se entender. E é aí que começa a parte mais bonita dessa fase. A amizade começa a nascer, mesmo sem eles perceberem. Não é uma amizade comum, tipo melhores amigos para sempre. É uma relação estranha, mas cheia de carinho disfarçado. Henry começa a se importar de verdade com Millie. Ele vê que por trás daquele jeito duro e mandona dela, tem uma menina machucada, cheia de saudade, de dor guardada. Enquanto isso, a Millie vai amolecendo. Ela percebe que o Henry não quer fazer mal, que ele realmente está tentando ajudar. Ela até começa a ouvir mais, a aceitar conselhos. E aos poucos, os dois vão se curando juntos. Porque construir aquele barco não é só sobre madeira e parafuso. É sobre reconstruir a própria vida. Cada peça encaixada é como um pedacinho do coração deles voltando para o lugar. Durante essa fase da construção, tem várias cenas legais. Tipo eles catando pedaços de madeira por aí, tentando arrumar tinta, usando coisas velhas para transformar em algo novo. Eles se divertem, se frustram, se sujam, se ajudam. E o barco vai crescendo, tomando forma, ficando de verdade. Nossa história começa com um cara chamado Henry. Ele é um arquiteto, super certinho, meio tímido, sabe? Vive naquela vidinha toda organizada com a esposa dele, a Penny. Só que aí, bum! A vida vira de cabeça para baixo. A Penny morre num acidente de carro. Do nada. Um baque. Henry fica devastado, lógico. Ele entra num luto profundo, daqueles que a pessoa fica sem rumo, sem vontade de fazer nada. Mas aí é que a coisa começa a mudar. Porque a Penny, mesmo depois de morta, dá um jeito de continuar presente. Ela tinha esse coração gigante, sempre querendo ajudar todo mundo. Antes de morrer, ela já estava de olho numa garota chamada Millie, uma adolescente órfã que vive meio na rua, meio sozinha, sempre carregando uma mochila e com o pé no mundo. Millie é esquisita de um jeito bom, esperta, teimosa, criativa e com uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco de verdade, para sair pelo mar e encontrar o pai que ela acredita estar vivo em algum lugar. Henry, no começo, quer distância dessa menina. Ele tá de luto, lembrando da esposa o tempo todo, e acha que não tem cabeça para lidar com nada. Só que ele descobre que a Penny tinha pedido para ele ajudar a Millie, caso alguma coisa acontecesse com ela. Então, meio contrariado, ele resolve tentar. E, olha, é aí que o filme começa a ganhar cor. Os dois não se dão bem logo de cara. Millie é cabeça dura, desconfiada, e Henry é todo certinho, sério. Mas aos poucos, uma amizade estranha vai nascendo entre eles. Millie tem essa energia que puxa o Henry para a vida de novo. E o Henry, com toda a sua paciência e conhecimento de arquitetura, acaba embarcando, literalmente, no plano maluco da garota. Construir o tal barco. Eles vão juntando peças de madeira jogadas fora, parafusos, tinta, velas, tudo o que encontram. Montam tudo num galpão abandonado, trabalhando juntos, errando, se desentendendo, mas também aprendendo a confiar um no outro. E é bonito de ver, porque aquele projeto do barco não é só sobre navegar, é sobre se curar. Cada martelada que eles dão, cada prancha que encaixam, é um jeito de lidar com a dor que os dois carregam. No meio disso tudo, ainda tem a assistente social, que fica no pé da Millie, querendo saber onde ela tá morando, o que anda fazendo. E tem o próprio passado da Millie, que vai sendo revelado aos poucos, cheio de perdas e solidão. Mas ela não desiste. E o Henry também não. Com o tempo, aquele barco vira mais do que um plano maluco. Vira um símbolo de esperança, de amor, de recomeço. E quando o barco finalmente fica pronto, você sente junto com eles aquele alívio, aquela sensação de missão cumprida. Só que o filme não para por aí. A parte mais bonita vem no final. E não vou dar todos os detalhes para não estragar a surpresa. Mas digamos que o Henry, que começou a história completamente perdido, termina muito diferente. Ele aprende com a Millie. Aprende a amar de novo, a se abrir, a cuidar. E a Millie, que não confiava em ninguém, também muda. Descobre que não precisa fugir do mundo, que tem gente que se importa com ela de verdade. O Livro do Amor é um filme que fala sobre perdas, mas também sobre encontros. Sobre como às vezes a gente acha que tá sozinho, mas aí aparece alguém, de um jeito inesperado, e muda tudo.
E tudo isso acontece com muita emoção, momentos engraçados, outros tristes, mas todos bem humanos, bem reais. É tipo uma história de conto de fadas moderno, só que com martelos, barcos e corações partidos que vão sendo colados aos poucos. Henry é um arquiteto, daqueles bem certinhos, que anda sempre arrumado, trabalha direitinho e vive uma vida toda tranquila ao lado da esposa dele, a Penny. E olha, a Penny é incrível. Ela é do tipo animada, cheia de ideias malucas, vive sorrindo e tentando ajudar os outros. É como se ela fosse o solzinho da vida do Henry. Ele é mais calado, sério, meio travado, e ela é toda viva, toda coração. Juntos, eles formam um casal que parece se completar. Só que aí, sem ninguém esperar, acontece uma coisa horrível. A Penny morre num acidente de carro. Sim, do nada. Ela estava dirigindo, distraída, ouvindo uma música alta, sorrindo como sempre e, pá, o carro bate. Ela não sobrevive. E o Henry desaba. A vida dele vira um buraco. Imagina perder a pessoa que você mais ama no mundo assim, de uma hora para outra. Nos dias que seguem, Henry fica apático, triste, meio robô. Ele anda pela casa vazia, olha para as coisas da Penny e não sabe o que fazer. Fica revendo vídeos antigos dela, ouvindo as músicas que ela gostava, tentando entender como seguir em frente. Ele não quer mais sair, não quer mais falar com ninguém. Só pensa nela. Parece que o mundo perdeu a cor. Só que aí entra outra personagem nessa história. Millie. Millie é uma garota completamente diferente do Henry. Ela é adolescente, vive sozinha, toda desengonçada, meio suja, com roupa velha, cabelo bagunçado e uma mochila nas costas. Ela não tem casa, não tem família, não tem ninguém por ela. Vive andando pela cidade, procurando onde dormir, o que comer, e tem uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco. Isso mesmo, um barco de verdade. Porque na cabeça dela, se ela construir esse barco, vai poder sair navegando para encontrar o pai, que ela acredita estar vivo em algum lugar no oceano. Ninguém sabe se é verdade ou se é só uma fantasia da cabeça dela, mas ela acredita nisso com todo o coração. Agora presta atenção nessa parte. A Penny, antes de morrer, já tinha notado a Millie. Ela via a garota andando por ali e ficou tocada. Começou a conversar com ela, ajudava quando podia. A Penny tinha esse jeito de querer cuidar de todo mundo, lembra? E um dia, ela até deixou um recado, uma carta, pedindo ao Henry que, se algo acontecesse com ela, ele ajudasse aquela menina. E é aí que as histórias do Henry e da Millie se cruzam de verdade. Depois da morte da Penny, Henry descobre esse pedido e fica sem saber o que fazer. Ele nem conhece direito a garota. E ainda está sofrendo com a perda. Mas mesmo sem muita vontade, ele vai atrás da Millie. O primeiro encontro dos dois? Um desastre. Millie é arisca, desconfiada, cheia de atitude. Ela olha para o Henry como se dissesse: "E você? Vai me ajudar por quê? Só porque sua mulher mandou?" E o Henry, meio sem jeito, tenta entender quem é aquela menina maluca com esse plano de barco absurdo. Ele pensa que é só mais uma adolescente com problemas, mas a Penny acreditava nela. Então ele decide dar uma chance. Mesmo com tudo estranho entre eles, o Henry começa a observar a Millie de longe. Ele vê que ela é teimosa, mas determinada. Que ela realmente quer construir aquele barco e que ela está sozinha no mundo. A cada dia que passa, Henry vai se lembrando do jeito da Penny, de como ela sempre dizia que ajudar os outros era importante. E isso começa a tocar ele. Tipo assim, se ele não fizer nada, quem vai? Então, aos poucos, ele resolve se aproximar da Millie. E esse é o fim da primeira parte da história. Um homem perdido no luto e uma garota perdida no mundo se encontram por causa de uma mulher que já se foi, mas que deixou uma semente. Ainda não tem amizade, nem confiança, nem barco, só a chance de algo começar. Não é uma amizade de cara. Muito pelo contrário, eles são totalmente diferentes. O Henry ainda tá triste, fechado no próprio mundo. E a Millie? Ela é desconfiada, não confia em adulto nenhum. Tá sempre na defensiva, como se achasse que todo mundo vai abandonar ela no fim. Mas aí acontece o seguinte: o barco começa a sair do papel. Literalmente. Millie já tinha uma ideia do que queria, mas não sabia como fazer sozinha. E o Henry, que manja de arquitetura e construção, percebe que pode ajudar. Mesmo meio relutante, ele acaba se envolvendo com o projeto. Primeiro só dá umas dicas. Depois já tá carregando madeira, martelando, medindo. Quando vê, tá tão dentro quanto ela.
eles começam a montar o barco num galpão abandonado, um lugar meio largado que ninguém usa mais. Lá dentro, viram tipo uma dupla de construtores. Mas olha, não é nada fácil. Eles brigam muito no começo. Millie quer fazer tudo do jeito dela, com os materiais que ela encontra no lixo, nas ruas. Henry quer fazer tudo certo, com régua, com cálculo, com planejamento. Eles são como água e óleo, mas com o tempo vão achando um jeito de se entender. E é aí que começa a parte mais bonita dessa fase. A amizade começa a nascer, mesmo sem eles perceberem. Não é uma amizade comum, tipo melhores amigos para sempre. É uma relação estranha, mas cheia de carinho disfarçado. Henry começa a se importar de verdade com Millie. Ele vê que por trás daquele jeito duro e mandona dela, tem uma menina machucada, cheia de saudade, de dor guardada. Enquanto isso, a Millie vai amolecendo. Ela percebe que o Henry não quer fazer mal, que ele realmente está tentando ajudar. Ela até começa a ouvir mais, a aceitar conselhos. E aos poucos, os dois vão se curando juntos. Porque construir aquele barco não é só sobre madeira e parafuso. É sobre reconstruir a própria vida. Cada peça encaixada é como um pedacinho do coração deles voltando para o lugar. Durante essa fase da construção, tem várias cenas legais. Tipo eles catando pedaços de madeira por aí, tentando arrumar tinta, usando coisas velhas para transformar em algo novo. Eles se divertem, se frustram, se sujam, se ajudam. E o barco vai crescendo, tomando forma, ficando de verdade. Nossa história começa com um cara chamado Henry. Ele é um arquiteto, super certinho, meio tímido, sabe? Vive naquela vidinha toda organizada com a esposa dele, a Penny. Só que aí, bum! A vida vira de cabeça para baixo. A Penny morre num acidente de carro. Do nada. Um baque. Henry fica devastado, lógico. Ele entra num luto profundo, daqueles que a pessoa fica sem rumo, sem vontade de fazer nada. Mas aí é que a coisa começa a mudar. Porque a Penny, mesmo depois de morta, dá um jeito de continuar presente. Ela tinha esse coração gigante, sempre querendo ajudar todo mundo. Antes de morrer, ela já estava de olho numa garota chamada Millie, uma adolescente órfã que vive meio na rua, meio sozinha, sempre carregando uma mochila e com o pé no mundo. Millie é esquisita de um jeito bom, esperta, teimosa, criativa e com uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco de verdade, para sair pelo mar e encontrar o pai que ela acredita estar vivo em algum lugar. Henry, no começo, quer distância dessa menina. Ele tá de luto, lembrando da esposa o tempo todo, e acha que não tem cabeça para lidar com nada. Só que ele descobre que a Penny tinha pedido para ele ajudar a Millie, caso alguma coisa acontecesse com ela. Então, meio contrariado, ele resolve tentar. E, olha, é aí que o filme começa a ganhar cor. Os dois não se dão bem logo de cara. Millie é cabeça dura, desconfiada, e Henry é todo certinho, sério. Mas aos poucos, uma amizade estranha vai nascendo entre eles. Millie tem essa energia que puxa o Henry para a vida de novo. E o Henry, com toda a sua paciência e conhecimento de arquitetura, acaba embarcando, literalmente, no plano maluco da garota. Construir o tal barco. Eles vão juntando peças de madeira jogadas fora, parafusos, tinta, velas, tudo o que encontram. Montam tudo num galpão abandonado, trabalhando juntos, errando, se desentendendo, mas também aprendendo a confiar um no outro. E é bonito de ver, porque aquele projeto do barco não é só sobre navegar, é sobre se curar. Cada martelada que eles dão, cada prancha que encaixam, é um jeito de lidar com a dor que os dois carregam. No meio disso tudo, ainda tem a assistente social, que fica no pé da Millie, querendo saber onde ela tá morando, o que anda fazendo. E tem o próprio passado da Millie, que vai sendo revelado aos poucos, cheio de perdas e solidão. Mas ela não desiste. E o Henry também não. Com o tempo, aquele barco vira mais do que um plano maluco. Vira um símbolo de esperança, de amor, de recomeço. E quando o barco finalmente fica pronto, você sente junto com eles aquele alívio, aquela sensação de missão cumprida. Só que o filme não para por aí. A parte mais bonita vem no final. E não vou dar todos os detalhes para não estragar a surpresa. Mas digamos que o Henry, que começou a história completamente perdido, termina muito diferente. Ele aprende com a Millie. Aprende a amar de novo, a se abrir, a cuidar. E a Millie, que não confiava em ninguém, também muda. Descobre que não precisa fugir do mundo,
que tem gente que se importa com ela de verdade. O Livro do Amor é um filme que fala sobre perdas, mas também sobre encontros. Sobre como às vezes a gente acha que tá sozinho, mas aí aparece alguém, de um jeito inesperado, e muda tudo. E tudo isso acontece com muita emoção, momentos engraçados, outros tristes, mas todos bem humanos, bem reais. É tipo uma história de conto de fadas moderno, só que com martelos, barcos e corações partidos que vão sendo colados aos poucos. Henry é um arquiteto, daqueles bem certinhos, que anda sempre arrumado, trabalha direitinho e vive uma vida toda tranquila ao lado da esposa dele, a Penny. E olha, a Penny é incrível. Ela é do tipo animada, cheia de ideias malucas, vive sorrindo e tentando ajudar os outros. É como se ela fosse o solzinho da vida do Henry. Ele é mais calado, sério, meio travado, e ela é toda viva, toda coração. Juntos, eles formam um casal que parece se completar. Só que aí, sem ninguém esperar, acontece uma coisa horrível. A Penny morre num acidente de carro. Sim, do nada. Ela estava dirigindo, distraída, ouvindo uma música alta, sorrindo como sempre e... pá! O carro bate. Ela não sobrevive. E o Henry desaba. A vida dele vira um buraco. Imagina perder a pessoa que você mais ama no mundo assim, de uma hora para outra. Nos dias que seguem, Henry fica apático, triste, meio robô. Ele anda pela casa vazia, olha para as coisas da Penny e não sabe o que fazer. Fica revendo vídeos antigos dela, ouvindo as músicas que ela gostava, tentando entender como seguir em frente. Ele não quer mais sair, não quer mais falar com ninguém. Só pensa nela. Parece que o mundo perdeu a cor. Só que aí entra outra personagem nessa história. Millie. Millie é uma garota completamente diferente do Henry. Ela é adolescente, vive sozinha, toda desengonçada, meio suja, com roupa velha, cabelo bagunçado e uma mochila nas costas. Ela não tem casa, não tem família, não tem ninguém por ela. Vive andando pela cidade, procurando onde dormir, o que comer, e tem uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco. Isso mesmo, um barco de verdade. Porque na cabeça dela, se ela construir esse barco, vai poder sair navegando para encontrar o pai, que ela acredita estar vivo em algum lugar no oceano. Ninguém sabe se é verdade ou se é só uma fantasia da cabeça dela, mas ela acredita nisso com todo o coração. Agora presta atenção nessa parte. A Penny, antes de morrer, já tinha notado a Millie. Ela via a garota andando por ali e ficou tocada. Começou a conversar com ela, ajudava quando podia. A Penny tinha esse jeito de querer cuidar de todo mundo, lembra? E um dia, ela até deixou um recado, uma carta, pedindo ao Henry que, se algo acontecesse com ela, ele ajudasse aquela menina. E é aí que as histórias do Henry e da Millie se cruzam de verdade. Depois da morte da Penny, Henry descobre esse pedido e fica sem saber o que fazer. Ele nem conhece direito a garota. E ainda está sofrendo com a perda. Mas mesmo sem muita vontade, ele vai atrás da Millie. O primeiro encontro dos dois? Um desastre. Millie é arisca, desconfiada, cheia de atitude. Ela olha para o Henry como se dissesse: "E você? Vai me ajudar por quê? Só porque sua mulher mandou?" E o Henry, meio sem jeito, tenta entender quem é aquela menina maluca com esse plano de barco absurdo. Ele pensa que é só mais uma adolescente com problemas, mas a Penny acreditava nela. Então ele decide dar uma chance. Mesmo com tudo estranho entre eles, o Henry começa a observar a Millie de longe. Ele vê que ela é teimosa, mas determinada. Que ela realmente quer construir aquele barco e que ela tá sozinha no mundo. A cada dia que passa, Henry vai se lembrando do jeito da Penny, de como ela sempre dizia que ajudar os outros era importante. E isso começa a tocar ele. Tipo assim, se ele não fizer nada, quem vai? Então, aos poucos, ele resolve se aproximar da Millie. E esse é o fim da primeira parte da história. Um homem perdido no luto e uma garota perdida no mundo se encontram por causa de uma mulher que já se foi, mas que deixou uma semente. Ainda não tem amizade, nem confiança, nem barco, só a chance de algo começar. Não é uma amizade de cara. Muito pelo contrário, eles são totalmente diferentes. O Henry ainda tá triste, fechado no próprio mundo. E a Millie? Ela é desconfiada, não confia em adulto nenhum. Tá sempre na defensiva, como se achasse que todo mundo vai abandonar ela no fim. Mas aí acontece o seguinte: o barco começa a sair do papel. Literalmente. Millie já tinha uma ideia do que queria, mas não sabia como fazer sozinha. E o Henry
que manja de arquitetura e construção, percebe que pode ajudar. Mesmo meio relutante, ele acaba se envolvendo com o projeto. Primeiro só dá umas dicas. Depois já tá carregando madeira, martelando, medindo. Quando vê, tá tão dentro quanto ela. Eles começam a montar o barco num galpão abandonado, um lugar meio largado que ninguém usa mais. Lá dentro, viram tipo uma dupla de construtores. Mas olha, não é nada fácil. Eles brigam muito no começo. Millie quer fazer tudo do jeito dela, com os materiais que ela encontra no lixo, nas ruas. Henry quer fazer tudo certo, com régua, com cálculo, com planejamento. Eles são como água e óleo, mas com o tempo vão achando um jeito de se entender. E é aí que começa a parte mais bonita dessa fase. A amizade começa a nascer, mesmo sem eles perceberem. Não é uma amizade comum, tipo melhores amigos para sempre. É uma relação estranha, mas cheia de carinho disfarçado. Henry começa a se importar de verdade com Millie. Ele vê que por trás daquele jeito duro e mandona dela, tem uma menina machucada, cheia de saudade, de dor guardada. Enquanto isso, a Millie vai amolecendo. Ela percebe que o Henry não quer fazer mal, que ele realmente está tentando ajudar. Ela até começa a ouvir mais, a aceitar conselhos. E aos poucos, os dois vão se curando juntos. Porque construir aquele barco não é só sobre madeira e parafuso. É sobre reconstruir a própria vida. Cada peça encaixada é como um pedacinho do coração deles voltando para o lugar. Durante essa fase da construção, tem várias cenas legais. Tipo eles catando pedaços de madeira por aí, tentando arrumar tinta, usando coisas velhas para transformar em algo novo. Eles se divertem, se frustram, se sujam, se ajudam. E o barco vai crescendo, tomando forma, ficando de verdade. Nossa história começa com um cara chamado Henry. Ele é um arquiteto, super certinho, meio tímido, sabe? Vive naquela vidinha toda organizada com a esposa dele, a Penny. Só que aí, bum! A vida vira de cabeça para baixo. A Penny morre num acidente de carro. Do nada. Um baque. Henry fica devastado, lógico. Ele entra num luto profundo, daqueles que a pessoa fica sem rumo, sem vontade de fazer nada. Mas aí é que a coisa começa a mudar. Porque a Penny, mesmo depois de morta, dá um jeito de continuar presente. Ela tinha esse coração gigante, sempre querendo ajudar todo mundo. Antes de morrer, ela já estava de olho numa garota chamada Millie, uma adolescente órfã que vive meio na rua, meio sozinha, sempre carregando uma mochila e com o pé no mundo. Millie é esquisita de um jeito bom, esperta, teimosa, criativa e com uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco de verdade, para sair pelo mar e encontrar o pai que ela acredita estar vivo em algum lugar. Henry, no começo, quer distância dessa menina. Ele tá de luto, lembrando da esposa o tempo todo, e acha que não tem cabeça para lidar com nada. Só que ele descobre que a Penny tinha pedido para ele ajudar a Millie, caso alguma coisa acontecesse com ela. Então, meio contrariado, ele resolve tentar. E, olha, é aí que o filme começa a ganhar cor. Os dois não se dão bem logo de cara. Millie é cabeça dura, desconfiada, e Henry é todo certinho, sério. Mas aos poucos, uma amizade estranha vai nascendo entre eles. Millie tem essa energia que puxa o Henry para a vida de novo. E o Henry, com toda a sua paciência e conhecimento de arquitetura, acaba embarcando, literalmente, no plano maluco da garota. Construir o tal barco. Eles vão juntando peças de madeira jogadas fora, parafusos, tinta, velas, tudo o que encontram. Montam tudo num galpão abandonado, trabalhando juntos, errando, se desentendendo, mas também aprendendo a confiar um no outro. E é bonito de ver, porque aquele projeto do barco não é só sobre navegar, é sobre se curar. Cada martelada que eles dão, cada prancha que encaixam, é um jeito de lidar com a dor que os dois carregam. No meio disso tudo, ainda tem a assistente social, que fica no pé da Millie, querendo saber onde ela tá morando, o que anda fazendo. E tem o próprio passado da Millie, que vai sendo revelado aos poucos, cheio de perdas e solidão. Mas ela não desiste. E o Henry também não. Com o tempo, aquele barco vira mais do que um plano maluco. Vira um símbolo de esperança, de amor, de recomeço. E quando o barco finalmente fica pronto, você sente junto com eles aquele alívio, aquela sensação de missão cumprida. Só que o filme não para por aí. A parte mais bonita vem no final. E não vou dar todos os detalhes para não estragar a surpresa. Mas digamos que o Henry,
que começou a história completamente perdido, termina muito diferente. Ele aprende com a Millie. Aprende a amar de novo, a se abrir, a cuidar. E a Millie, que não confiava em ninguém, também muda. Descobre que não precisa fugir do mundo, que tem gente que se importa com ela de verdade. O livro do amor é um filme que fala sobre perdas, mas também sobre encontros. Sobre como às vezes a gente acha que tá sozinho, mas aí aparece alguém, de um jeito inesperado, e muda tudo. E tudo isso acontece com muita emoção, momentos engraçados, outros tristes, mas todos bem humanos, bem reais. É tipo uma história de conto de fadas moderno, só que com martelos, barcos e corações partidos que vão sendo colados aos poucos. Henry é um arquiteto, daqueles bem certinhos, que anda sempre arrumado, trabalha direitinho e vive uma vida toda tranquila ao lado da esposa dele, a Penny. E olha, a Penny é incrível. Ela é do tipo animada, cheia de ideias malucas, vive sorrindo e tentando ajudar os outros. É como se ela fosse o solzinho da vida do Henry. Ele é mais calado, sério, meio travado, e ela é toda viva, toda coração. Juntos, eles formam um casal que parece se completar. Só que aí, sem ninguém esperar, acontece uma coisa horrível. A Penny morre num acidente de carro. Sim, do nada. Ela estava dirigindo, distraída, ouvindo uma música alta, sorrindo como sempre e... pá! O carro bate. Ela não sobrevive. E o Henry desaba. A vida dele vira um buraco. Imagina perder a pessoa que você mais ama no mundo assim, de uma hora para outra. Nos dias que seguem, Henry fica apático, triste, meio robô. Ele anda pela casa vazia, olha para as coisas da Penny e não sabe o que fazer. Fica revendo vídeos antigos dela, ouvindo as músicas que ela gostava, tentando entender como seguir em frente. Ele não quer mais sair, não quer mais falar com ninguém. Só pensa nela. Parece que o mundo perdeu a cor. Só que aí entra outra personagem nessa história. Millie. Millie é uma garota completamente diferente do Henry. Ela é adolescente, vive sozinha, toda desengonçada, meio suja, com roupa velha, cabelo bagunçado e uma mochila nas costas. Ela não tem casa, não tem família, não tem ninguém por ela. Vive andando pela cidade, procurando onde dormir, o que comer, e tem uma ideia fixa na cabeça. Ela quer construir um barco. Isso mesmo, um barco de verdade. Porque na cabeça dela, se ela construir esse barco, vai poder sair navegando para encontrar o pai, que ela acredita estar vivo em algum lugar no oceano. Ninguém sabe se é verdade ou se é só uma fantasia da cabeça dela, mas ela acredita nisso com todo o coração. Agora presta atenção nessa parte. A Penny, antes de morrer, já tinha notado a Millie. Ela via a garota andando por ali e ficou tocada. Começou a conversar com ela, ajudava quando podia. A Penny tinha esse jeito de querer cuidar de todo mundo, lembra? E um dia, ela até deixou um recado, uma carta, pedindo ao Henry que, se algo acontecesse com ela, ele ajudasse aquela menina. E é aí que as histórias do Henry e da Millie se cruzam de verdade. Depois da morte da Penny, Henry descobre esse pedido e fica sem saber o que fazer. Ele nem conhece direito a garota. E ainda está sofrendo com a perda. Mas mesmo sem muita vontade, ele vai atrás da Millie. O primeiro encontro dos dois? Um desastre. Millie é arisca, desconfiada, cheia de atitude. Ela olha para o Henry como se dissesse: "E você? Vai me ajudar por quê? Só porque sua mulher mandou?" E o Henry, meio sem jeito, tenta entender quem é aquela menina maluca com esse plano de barco absurdo. Ele pensa que é só mais uma adolescente com problemas, mas a Penny acreditava nela. Então ele decide dar uma chance. Mesmo com tudo estranho entre eles, o Henry começa a observar a Millie de longe. Ele vê que ela é teimosa, mas determinada. Que ela realmente quer construir aquele barco e que ela tá sozinha no mundo. A cada dia que passa, Henry vai se lembrando do jeito da Penny, de como ela sempre dizia que ajudar os outros era importante. E isso começa a tocar ele. Tipo assim, se ele não fizer nada, quem vai? Então, aos poucos, ele resolve se aproximar da Millie. E esse é o fim da primeira parte da história. Um homem perdido no luto e uma garota perdida no mundo se encontram por causa de uma mulher que já se foi, mas que deixou uma semente. Ainda não tem amizade, nem confiança, nem barco, só a chance de algo começar. Não é uma amizade de cara, muito pelo contrário, eles são totalmente diferentes. O Henry ainda tá triste, fechado no próprio mundo. E a Millie?
Ela é desconfiada, não confia em adulto nenhum. Tá sempre na defensiva, como se achasse que todo mundo vai abandonar ela no fim. Mas aí acontece o seguinte: o barco começa a sair do papel. Literalmente. Millie já tinha uma ideia do que queria, mas não sabia como fazer sozinha. E o Henry, que manja de arquitetura e construção, percebe que pode ajudar. Mesmo meio relutante, ele acaba se envolvendo com o projeto. Primeiro só dá umas dicas. Depois já tá carregando madeira, martelando, medindo. Quando vê, tá tão dentro quanto ela. Eles começam a montar o barco num galpão abandonado, um lugar meio largado que ninguém usa mais. Lá dentro, viram tipo uma dupla de construtores. Mas olha, não é nada fácil. Eles brigam muito no começo. Millie quer fazer tudo do jeito dela, com os materiais que ela encontra no lixo, nas ruas. Henry quer fazer tudo certo, com régua, com cálculo, com planejamento. Eles são como água e óleo, mas com o tempo vão achando um jeito de se entender. E é aí que começa a parte mais bonita dessa fase. A amizade começa a nascer, mesmo sem eles perceberem. Não é uma amizade comum, tipo melhores amigos para sempre. É uma relação estranha, mas cheia de carinho disfarçado. Henry começa a se importar de verdade com Millie. Ele vê que por trás daquele jeito duro e mandona dela, tem uma menina machucada, cheia de saudade, de dor guardada. Enquanto isso, a Millie vai amolecendo. Ela percebe que o Henry não quer fazer mal, que ele realmente está tentando ajudar. Ela até começa a ouvir mais, a aceitar conselhos. E aos poucos, os dois vão se curando juntos. Porque construir aquele barco não é só sobre madeira e parafuso. É sobre reconstruir a própria vida. Cada peça encaixada é como um pedacinho do coração deles voltando para o lugar. Durante essa fase da construção, tem várias cenas legais. Tipo eles catando pedaços de madeira por aí, tentando arrumar tinta, usando coisas velhas para transformar em algo novo. Eles se divertem, se frustram, se sujam, se ajudam. E o barco vai crescendo, tomando forma, ficando de verdade. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.